Tratar com vocês a respeito do Ibovespa, que cai na presente data, tratar aqui de mais uma tributação que o governo está tentando implantar e tratar aqui a respeito de um fato relevante do Banco Itaú, que está saindo da Argentina. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, Ibovespa cai mais de 1%, Ibovespa Futuro 1,3%, mas isso decorre da queda do mercado norte-americano, veja, uma queda ainda superior à queda do Ibovespa. Inclusive essa queda do mercado norte-americano também puxa o Bitcoin, dólar acaba subindo, Petrobras caindo aqui 0,43% e Vale caindo mais de 1%, junto com o varejo que cai ainda mais. Nesse sentido, estamos vislumbrando ali uma saída de capital estrangeiro. Tivemos apenas 2 respiros no meio do caminho de tantas saídas assim, que acabaram fazendo com que o Bovespa caísse de 122 mil pontos para 114. No acumulado não foi uma grande queda assim, foram pequenas saídas que foram se acumulando por vários dias consecutivos. Nada muda na sua estratégia de investimentos. Em relação ao minério de ferro, nós temos que hoje ele está subindo junto com o aço, então essa queda de Vale decorre apenas de um evento sistêmico, que é o dia de queda no Ibovespa, saída de capital estrangeiro, quando na verdade o preço do minério de ferro irá favorecer os próximos resultados de Vale, com esse preço subindo. Em relação à Petrobras, o preço do petróleo está mais ou menos estável nesse momento, o Brent caindo apenas 0,14% nesse exato momento, por isso que Petrobras pode acabar tendo resultados interessantes no curto prazo. Acontece que precisamos lembrar que a Petrobras não está mais praticando o preço do barril do petróleo internacional, está praticando um preço interno de acordo com critérios bastante indeterminados. Portanto, há um risco hoje elevadíssimo em Petrobras. Prosseguindo aqui, a Caixa Econômica está temendo uma decadência forte da poupança, está havendo saída de vários recursos da poupança. O brasileiro tem se conscientizado de como a poupança não faz o menor sentido, a não ser para favorecer os financiamentos imobiliários, mas para fins de investimento, o brasileiro já percebeu que a poupança simplesmente não faz sentido. Dessa forma está havendo muito dinheiro saindo da poupança, a Caixa Econômica está preocupada, avaliando ali opções junto ao Banco Central para melhorar a rentabilidade da poupança, porque ela está muito abaixo do CDI. Ela costuma render 70% do CDI, de tal modo que fica complicado, sendo que atualmente com o CDI a 13,15% e a poupança rendendo 6,17%, ela está na verdade rendendo na prática a metade do CDI, o que não faz sentido. Como destacado aqui, a poupança é a principal fonte de recursos para financiamento imobiliário no Brasil, e a Caixa Econômica é responsável por 2/3 dos empréstimos para a compra da casa própria. E na verdade não faz muito sentido aqui o que está dizendo a Caixa Econômica, que hoje o rendimento é baixo porque o juros está muito alto, porque o rendimento da poupança sempre ficará nada atrativo. O que ela quer dizer aqui, obviamente, é o fato de que quando os juros brasileiros estão abaixo de 8,5%, pelo menos a poupança rende 70% do CDI, o que seria hoje o equivalente a 9,2%, 9,3% ao ano. Isso com isenção de imposto de renda já iria deixar a poupança um pouquinho mais atrativa, então é isso que deveria o Banco Central tentar fazer para melhorar isso, senão realmente terá problemas financiamentos habitacionais aqui no Brasil, porque eles vão encarecer. Prosseguindo aqui em relação ao governo federal, ele está preparando uma medida provisória para tributar os fundos exclusivos. Caso você não saiba o que é isso, fundo exclusivo é um fundo criado por um investidor profissional, que é aquele que tem pelo menos 10 milhões de reais para investir, e nesse fundo não existe ali o chamado come-cotas, que é uma antecipação do imposto de renda, que acaba sendo feita na maioria dos fundos de investimento, principalmente os fundos multimercado e até mesmo fundos DI, em que nos meses de maio e novembro, simplesmente as cotas são comidas para provisionar ao fisco, mesmo que ainda o fato gerador do imposto de renda não tenha sido realizado, que é o resgate da cota. Portanto, isso desfavorece o crescimento de um fundo, o crescimento das cotas, e só beneficia o sócio parasitário de todo mundo, que é o governo. E por que o governo está fazendo isso? Para compensações tributárias, para também conseguir cumprir com as metas fiscais do novo arcabouço fiscal, que basicamente permite que o governo gaste acima da inflação. Um verdadeiro absurdo. E depois muitas pessoas acabam me dizendo que o Lula é liberal, um liberal que aumenta gasto público e ainda fica perseguindo maiores tributações. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram, de onde que isso seria uma postura de um governante liberal. De qualquer forma, como os fundos exclusivos não serão tributados e como a MP 1171 provavelmente perderá a sua validade sem a aprovação também do mecanismo de
tributação das offshores, o Lula vai preparar outra medida provisória só para focar em fundos exclusivos, ao mesmo tempo em que prepara aqui um projeto de lei para tributar as offshores, tenta ali negociar com o Lira, e por mais que você acredite que deveria haver cotas ou tributação mais pesada em fundos exclusivos, porque são pessoas que têm mais de 10 milhões de reais, entenda que essas pessoas elas podem simplesmente abrir um mecanismo de trust ou simplesmente abrir uma offshore e fugir dessa tributação aqui no país. Então toda vez que o Estado brasileiro tenta criar impostos daquelas pessoas que supostamente estão se beneficiando da ausência de tributação, essas pessoas que têm um poder econômico superior e acesso a pessoas de conhecimento mais técnico conseguem encontrar soluções para não se sujeitar a esses mecanismos. Então no final das contas é só dinheiro saindo do país, a velha burrice do Estado com a sanha tributária. E prosseguindo aqui com o Itaú, ele vendeu a sua operação na Argentina com um impacto negativo de 1,2 bilhão de reais. Como assim? Ele vendeu e vai ter um impacto negativo nos seus balanços. Então veja, esse aqui foi o fato relevante do Banco Itaú, em que ele comunicou aos acionistas e ao mercado que celebrou um acordo vinculante de compra e venda, então já fechou o contrato, com o Banco Macro, que é um dos maiores bancos privados da Argentina, por meio do qual vai vender ali o Banco Itaú Argentina S.A. e também as suas subsidiárias. Portanto, isso significa a saída do Itaú da Argentina, apesar de que o Itaú vai manter ali um escritório de representação apenas para tratar de clientes private banking, wealth management, ou seja, apenas os premium. Varejo está saindo de vez. E qual será o valor da transação? 250 milhões de reais. Você não está lendo errado nem ouvindo errado. 250 milhões. Esse aqui é um valor pífio. Parece simbólico, na verdade. Uma operação num país gigante, como o da Argentina, ser de apenas 250 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, o Itaú atualmente está lucrando mais de 8 bilhões de reais por trimestre. Ou seja, na prática, a venda da operação na Argentina representa algo em torno de 3 a 3,5% de um lucro trimestral do Banco Itaú. Realmente é surpreendente essa transação. E segundo o Itaú, estima-se que o impacto não recorrente, claro, não é recorrente, o Itaú não fica realizando vendas de operações de forma recorrente, no resultado do Itaú Unibanco seja negativo em 1,2 bilhão, porque está saindo esse ativo, o ativo da Argentina, do balanço do Banco Itaú. O impacto líquido da operação é imaterial. Então você vai ver um item não recorrente nos balanços do Banco Itaú, e o banco destaca que vai manter segmentos Wealth e Private Banking, e que ainda vai pedir junto às autoridades argentinas um escritório de representação. E aí finaliza o Itaú na Argentina. Sendo que o Itaú Argentina era o 16º maior banco lá do país até então, o Banco Macro obviamente vai se consolidar como o maior banco privado argentino, valendo lembrar que o Itaú está desde 1979 na Argentina, em 95 ingressou com operações no varejo, então já são aí 28 anos, pelo menos, de operações de varejo na Argentina, e agora é o momento de dar tchau. Mesmo diante desse impacto negativo nos balanços, analistas não veem grandes mudanças para o banco. Na prática, essa é uma operação que já estava no radar do mercado, como diz ali a guia de investimentos, e realmente já estava. De qualquer forma, diante desse impacto negativo, o que está dizendo o Banco Itaú? Que essa operação, na verdade, é um prejuízo na prática. Porque se vai haver um impacto negativo de 1,2 bilhão e a venda de 250 milhões de reais, ou seja, é um reconhecimento de prejuízo. Vamos dar um stop loss aqui na operação argentina? O Bradesco BBI, por exemplo, comentou que essa saída do Itaú, inclusive com reconhecimento de prejuízo, só denota o cenário extremamente desafiador que foi para o Itaú operar na Argentina, então foi um desafio, e isso só reforça como a economia argentina se tornou irrecuperável, ao menos no curto prazo, porque senão o Itaú ele iria insistir na sua operação. Acontece que ele não vê mais esperança, preferiu realizar um stop loss. Mesmo que o Javier Milei esteja liderando pesquisas na Argentina, inclusive com propostas de fechamento do Banco Central, de enxugamento da máquina pública com extinção de diversos ministérios, como por exemplo o Ministério da Pesca, algo ridículo que tem na Argentina, e também a dolarização da moeda, extinguindo-se o peso argentino, que sequer é uma moeda, né, nem tem valor mais nenhum, perdeu mais de 90% do seu poder de compra em pouco tempo, isso foi insuficiente para o Itaú desistir da transação. E muitos acabaram me perguntando se, com a entrada do Javier Milei na presidência da Argentina, valeria a pena tentar investir em alguma empresa argentina. Na minha visão, não. É insuficiente a mudança de um presidente, até porque o ex-presidente Macri não conseguiu governar junto à Argentina.
Então a oposição é bastante ferrenha, a esquerda sabe muito bem fazer oposição, então de fato você deveria ser mais cauteloso em relação a esse tipo de conclusão. Mas veja só, saída do Banco Itaú, da Argentina, operando desde 95. Liderança nas pesquisas de um candidato à presidência que se autodenomina anarcocapitalista. Tudo isso reforça que as pessoas, em algum momento, não suportam mais serem abusadas pelos governos de esquerda. Ao menos essa é a única esperança que o indivíduo pode ter. E nesse sentido, aqui no Brasil também, só é um exemplo claro de como os governos socialistas podem destruir uma economia a ponto de um banco desse porte, como o Itaú, que lidera aqui no Brasil e na América Latina, sair reconhecendo o prejuízo daquele país. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, está longe disso acontecer, mas isso só denota que não é falacioso o nosso alerta de que os governos são capazes, sim, de gerar egresso de capital do país. Então essas medidas que o governo fica tentando preparar para realizar a tributação dos mais ricos só vão se somando até que em algum momento elas se tornem insustentáveis e o capital acaba saindo. Veja que na presente data o Itaú caiu, então além do Ibovespa ter caído, era tanto quanto óbvio que o Itaú cairia, porque essa transação acabou significando reconhecimento de prejuízo para o banco. Eu tenho exposição ao Itaú através de Itaúsa, não estou fazendo nenhuma compra. Itaú segue negociado aí a 8 vezes lucro atualmente, negociando a um PVP de 1,5. Então o banco ainda segue barato, mas paga um dividendo mais baixo, então um banco que já cresceu muito e paga um dividendo baixo é meio complicado, por isso que eu prefiro Itaúsa, que ainda tem outras empresas no portfólio e já tem uma promessa do seu CEO de pagar um dividendo superior em 2025. Entre os principais bancos privados aqui no país, veja que em termos de relação preço-lucro, o Itaú é mais barato, porque está lucrando mais, então o que importa é o lucro, não o fato de que as ações do Bradesco e Santander caíram. Em termos de relação preço-valor patrimonial, isso não importa tanto, porque o Itaú tem um ROI de 20% e esses outros dois bancos aqui estão com ROIs abaixo de 12%. Então é assim que o mercado faz a avaliação. Sendo que em termos de crescimento de receitas nos últimos 5 anos com consistência e com segurança, o Itaú sola, então ele obviamente é bem superior que a esses outros dois bancos privados. Só não invisto diretamente no Itaú pelos motivos que elenquei. É um banco já muito grande, que não paga tantos dividendos, então para mim não faz sentido, prefiro me expor através de Itaúsa nesse caso. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai, você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, já são mais 72 aulas acumuladas, tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do Absoluto Zero, ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa venda realizada pelo Itaú. Acha que fez sentido? 250 milhões de reais? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!